As evidências em um texto bíblico. Olá, hoje é domingo, dia 7 de agosto de 2022. Nós estamos aqui uma vez mais para fazermos o nosso breve estudo bíblico. Tenho breves recados para você, antes, como a gente sempre faz, antes de nós começarmos. O primeiro deles é que nós começamos um grande esforço de leitura da Bíblia juntos, em Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto, e nós começamos esse esforço pela leitura de um capítulo da Bíblia por dia e estamos trabalhando o Novo Testamento. Já lemos os Evangelhos, já lemos Atos, Romanos e agora estamos lendo o primeiro capítulo de Coríntios. E todos os dias nós deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo e também no Spotify um breve estudo com mais informação de um trecho do capítulo que lemos, para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico, para que eu tenha mais informação sobre o texto bíblico. Curta na página do YouTube, compartilhe esse áudio com outras pessoas que você as edificará. Ative o sininho lá na página da Lagoinha para que você receba atualizações de conteúdo todos os dias que elas chegarem. Então, todos os dias você vai receber uma atualização de um novo estudo que chega e é colocado e disponibilizado lá. Também temos falado com vocês, compre a Bíblia 365. A Bíblia 365 não tem nada de diferente de outras Bíblias, mas ela te ajuda num processo mais organizado e estruturado de leitura da Bíblia. Você vai ler um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios, todos os dias. E isso vai te edificar na verdade, te ajudar a ter uma leitura mais constante da Escritura. Mesmo que você não esteja com vontade de ler, tem ali um desafio diário para que você possa ler e possa, ao final de 365 dias, ler a Bíblia toda. Por último, nós temos lembrado dos nossos estudos. Segundas-feiras, nós temos às 15 horas a leitura do Sermão do Monte e às 20 horas nós temos o Panorama Bíblico. Às quartas-feiras, às 19 horas, nós temos a leitura do Sermão do Monte. Às quintas-feiras, tanto às 14 quanto às 20 horas, nós temos o estudo bíblico de Atos. E no domingo, às 8h30, nós temos a escola de bíblica com 1 Pedro. E hoje nós começamos, às 17 horas, a escola bíblica com Mateus. Nós vamos falar sobre a evidência no texto bíblico hoje. E esse assunto é um assunto tão importante, tão relevante, porque grande parte das vezes nós celebramos a Deus e nós cultuamos a Deus sem uma compreensão clara das evidências. E hoje nós vamos procurar fazer isso aqui, lendo o trecho de 1 Coríntios, capítulo 14, estamos no capítulo 14, e nós vamos ler dos versículos 26 ao versículo 31. O texto diz assim: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais que dois, ou quando muito três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Paulo vai fazer no capítulo 14 um fechamento do que a gente tinha começado no capítulo 12 a respeito dos dons espirituais, e ele vai dizer que o eixo norteador das ações dentro da igreja tem que ser o amor, e ele está dizendo isso aqui, e agora ele vai falar do uso dos dons. Nós já falamos aqui que os coríntios, eles tinham uma tradição de acreditar que qualquer culto precisava de uma manifestação, digamos, carismática, para mostrar que a divindade estava ali presente. Então, os coríntios acreditavam que a presença de Deus se manifestava por meio de carismas, né? Por meio de alguns momentos de êxtase. Isso em função da sua tradição pagã, de cultos pagãos que eram assim. E Paulo vai dizer para eles, vai apontar que o mais importante no exercício dos dons é a edificação da igreja. Então Paulo vai expor nesse capítulo com muita clareza que o uso dos dons é para edificar a igreja de maneira, como a gente pode dizer, de maneira a edificar a igreja. Veja o que nós vamos... eu estou lendo um trecho do David Pryor aqui exatamente sobre isso. A preocupação mais íntima de Paulo em todo este capítulo é a edificação da igreja de Corinto.
A palavra ocorre 7 vezes, no versículo 3, no versículo 4, 2 vezes, no versículo 5, no versículo 12, no versículo 17 e no versículo 26. Anteriormente, o apóstolo insistira em que os coríntios usassem os materiais certos para edificar de modo adequado sobre o fundamento da igreja, Jesus Cristo, seu Senhor. Ele também destacou o poder insubstituível do amor, que é singularmente útil para essa edificação, muito mais que o conhecimento a qual os coríntios davam tanta ênfase. Agora Paulo está convicto de que o culto coletivo deve fortalecer e não rachar ou abalar o edifício. O culto de uma igreja local exerce papel indispensável na edificação da fé e do discipulado de seus membros. Quando é vigoroso, participativo, promissor e atraente, toda a congregação se fortalece no Senhor. Ao examinarmos alguns dos ensinamentos de Paulo nesse capítulo, talvez perguntemos se o culto coletivo de nossas próprias igrejas contém os ingredientes que Paulo discute aqui. Então, aqui há uma reflexão muito importante sobre a edificação do corpo, a edificação da igreja, sobre a não confusão no culto e sobre o propósito central do uso dos dons nos cultos. E Paulo vai dividir esse trecho da seguinte forma: o dom de profecias é um dom superior ao dom de línguas. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas isso mostra com clareza que o dom de profecias e o dom de línguas são dons que estão aqui atestados como evidências sólidas da sua existência dentro da Escritura. A orientação para o devido uso desses dons, nos versículos 6 ao versículo 25, Paulo vai fazer isso, e instruções gerais para o culto, ele também vai fazer isso. E como nós vimos, o foco é a edificação da igreja. A preocupação central é essa, o foco é o amor e a preocupação com o outro, e menos o aparecer no uso de um dom. Pensando na edificação, Paulo vai destacar alguns aspectos. Primeiro, cuidado com a desordem de línguas na igreja. Falar algo consigo mesmo, perturbando os outros, é desobedecer a uma orientação apostólica. Vou repetir isso. Falar algo consigo mesmo, prejudicando a ordem do culto, perturbando a ordem do culto, é desobedecer orientação apostólica. Veja, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunires, um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mais do que isso, ele vai falar lá no versículo 4 assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O texto bíblico está nos dizendo com muita clareza, e Paulo está dizendo que 2 ou 3 falando em línguas e com interpretação para evitar a desordem. Paulo fala que deve haver o falar em línguas e que também o profetizar, mas que isso não é um fenômeno incontrolável. Veja o versículo 30. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. A ideia básica aqui é que o exercício de um dom de línguas, de profecia, não é um êxtase. O Espírito não anula a vontade do ser humano. Qualquer irmão pode ser usado no culto. Essa é uma outra coisa que está sendo colocada aqui. Não há monopólio do uso de dons, não são só os líderes que devem usar os dons. Veja que Paulo fala: quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. A ideia é que qualquer pessoa pode no corpo exercer o dom. As profecias devem ser julgadas, é outro ponto que aqui está no texto. O critério da profecia sendo julgada, uma profecia vai ser julgada com base em quê? Bom, a primeira coisa é que ela deve ser feita para quê? Ela deve ser feita para edificação, exortação e consolação, está lá no versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. Então os critérios são
glorifica a Deus, está de acordo com as Escrituras, edifica a igreja. O profeta submete-se ao julgamento, porque se a profecia tem que ser julgada, o profeta tem que estar disposto a ser submetido a julgamento. O profeta está em controle de si mesmo. Esses pontos todos são colocados por Paulo aqui. O capítulo 14, portanto, é uma expressão clara de que os dons devem ser usados para a edificação da igreja, de que os dons devem ser usados para abençoar a igreja e que os dons devem ser usados no contexto da igreja de maneira ordeira, de maneira organizada. E a ideia, e por que eu comecei esse estudo falando as evidências no texto bíblico? Cuidado com as evidências. Nós vemos muitas expressões carismáticas no meio do povo evangélico, de maneira geral, e não raro, por exemplo, nós vemos um culto com centenas, às vezes dezenas, às vezes centenas de pessoas falando em línguas de maneira descontrolada, e simplesmente de maneira descontrolada. E isso é lido como uma atestação da presença do Espírito Santo de Deus. Ora, o que o apóstolo Paulo está dizendo em Corinto, em 1 Coríntios 14, é diferente disso. E isso é muito sério, porque ele está dizendo que quando quando a igreja estiver falando em línguas, que fale 2, no máximo 3, e que haja interpretação. E que ele fala também em 1 Coríntios 14, que aquele que fala em línguas e não interpreta, faz só para edificação de si mesmo. Ora, nós precisamos começar a refletir o que a Bíblia fala e nós temos que começar a pensar o que nós queremos. Nós queremos acreditar que o culto de maneira desordenada é correto simplesmente porque nós acreditamos que é assim? Ou nós devemos olhar para o texto bíblico e reconhecer que no texto bíblico há uma ordem expressa e uma definição de como esse culto deve ser conduzido? Quando nós vemos profetas saindo do controle, nós falamos assim, olha que coisa, que bênção de Deus, é bênção de Deus? O texto em Coríntios fala que o profeta não perde o controle. Nós vemos que o culto não pode ser uma desordem no falar em línguas. Aí você pode pensar, mas no dia de Pentecostes, várias pessoas falaram em línguas ao mesmo tempo. As línguas no dia de Pentecostes nos pareciam profundamente inteligíveis e claras porque várias pessoas começaram a reconhecer o que outros estavam falando. Ali, portanto, havia reconhecimento do que estava sendo dito, diferente do que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 14. Portanto, nós estamos acostumados na igreja evangélica a atestar que alguma coisa é de Deus, desconectada da evidência da Escritura, muitas vezes. Esse é um risco grande, porque nós podemos supor que alguém está sendo edificado e nós podemos, eventualmente, até falar algumas coisas para algumas pessoas e elas começarem a acreditar naquilo, mas aquilo não veio de Deus, porque do ponto de vista da evidência bíblica, nós somos orientados de outra forma. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com as evidências no texto bíblico. Eu vou fechar dizendo que Paulo fala que o uso de dom é para edificação da igreja, que o foco é o amor, o uso de dom não é para mostrar que eu tenho dom, o uso de dom não é para mostrar que o poder de Deus está ali, o uso de dom é para edificar a igreja. E o uso do dom tem que ser baseado na evidência bíblica. Não raro as pessoas olham para os cristãos nos seus cultos e acham os cultos coisas meio loucas de malucos no meio do culto. E a gente tem que pensar se, às vezes, os nossos cultos, no que a gente, em tese, está afirmando que é adoração a Deus, não estão, na verdade, sendo um grande exemplo de desordem. Que Deus nos abençoe.